ouvintes de Pindorama, estamos começando mais um De Frente com a Fera. Meu nome é Prof. Gordinho e atenção, corram todos para os supermercados, comprem enlatados, água, estoquem leite em pó, porque um bunker será necessário neste exato momento, porque nós estamos, quem sabe, perto da Terceira Guerra Mundial. Oi, eu sou a Giovana Favoretti, do segundo ensino médio, e o assunto de hoje vai bombar. Não só bombar, como a gente tá bem embalado nesse assunto. Meu nome é Pedro Gouveia. Ai, meu Deus. E aí eu passo lá pra vocês. Muito bom. A gente tá tentando melhorar, gente, a gente jura. Mas é hoje! Hoje nós estamos muito empolgados, porque afinal de contas, este homem chegou aqui quando tudo era mato. Nós estávamos aqui, se você lembrar dele, se você quiser curiosidade de maneira curiosa, pronto. Se você quiser, acesse o nosso programa número 2, a gente vai deixar o link na descrição aqui embaixo já pra você. E você vai perceber que este homem estava lá. Ele não está aparecendo, mas ele estava, porque nós estávamos de máscara, nós estávamos todos preocupados com a pandemia. Então esse homem só aparece quando dá problema. Realmente. Nós estamos com um problemaço, que era a guerra da Ucrânia. Esse homem veio, apareceu e contou com a gente. E agora a gente continua com o problema, porque essa guerra não finalizou. E nós trouxemos ele, o nosso professor de história, aquele que mora nos nossos coraçõezinhos, o nosso advogado que nós gostamos, o professor de pensamento computacional, o professor de líder em mim, o professor de filosofia, o professor de sociologia, o marido da Juliana, que também já fez episódio pra gente. Esse é um dos pontos mais importantes. Ele, o professor Henrique Miranda, está aqui com a gente. Uma salva de palmas. Grande. Muito obrigado, muito obrigado. É verdadeiramente um prazer estar aqui, Gordinho, sempre discutindo amenidades, entendeu? Sempre assim. Coisa leve. Sempre assim, entendeu? Não, um assunto bem light, né? Não, bem light, super. Então, estou aqui para trazer um pouco de ordem a este caos, né? E deixar as mentes inquietas, menos nebulosas aí. E trazer esperança. Hoje eu vou trazer esperança, Gordinho. Opa, coisa boa. Estamos todos precisando, pelo amor de Deus. Então você sabe, o Henrique, se você já viu o nosso episódio da Guerra da Ucrânia, assiste lá, que é muito legal. Nós trouxemos também os professores Luan e os professores Léo, que estavam discutindo sobre esse grande acontecimento que aconteceu há 2 anos, isso praticamente. E ainda a gente está vivendo situações, né, caóticas em relação a isso. E eu não sei se você lembra, mas o Henrique, ele é muito especialista nisso, porque ele fala sobre artilharias, ele fala sobre os modelos de tanque, ele fala sobre os aviões. Então é uma das especialidades que o Henrique tem, entre muitas outras, além de ser um excelente e querido amigo. Mas hoje, então, a gente, para falar sobre esse assunto que está... Muitas vezes, em algumas fake news, as pessoas já estão assim correndo, fazendo estoques de comida, porque acham que a qualquer momento vai estourar uma guerra mundial. Nada mais justo do que trazermos aqui para o nosso programa um professor de história gabaritado, que tenha toda a experiência dele nesse assunto, para comentar sobre o que está acontecendo. E a gente já queria emendar a nossa primeira pergunta para você, Henrique, que seria... uma guerra ela não começa de tipo, não gosto de você. E de repente o cara já começa a tirar, junta 4 amiguinhos e começa a tirar no outro. Não é assim. É bem assim. Não é bem assim que começa, né? Não foi um príncipe como é que é o príncipe da Prússia que fez a guerra acontecer, né? Essa foi da Primeira Guerra Mundial. Você viu? Moleque! O cara tá esperto. Né? Não foi só uma invasão de alguma coisa que fez, é um conjunto de N fatores que faz isso acontecer. Quais seriam hoje, o porquê que as pessoas estão com tanto medo e quais seriam os eventos que poderiam ocasionar uma Terceira Guerra Mundial? Bom, primeiramente assim, né, Gordinho, as pessoas não precisam correr pro mercado e comprar papel higiênico, porque por alguma razão que eu não sei, é a primeira coisa Cara, que acaba. eu me lembro até hoje, em 2020, quando deu a pandemia, esgotou tudo o papel higiênico. É a maior preocupação da galera. Não, eu realmente não sei porquê, né? Eu não, realmente assim. Não, acho que é bacana. Ficar sem comida tudo bem, mas sem papel higiênico. Por favor, né? Isso é o que nos separa dos neandertais, né? É o papel higiênico, você não tem a dúvida. Então, assim, hoje a gente tem que entender que nem toda região do mundo considera que nós tivemos 2 guerras mundiais, né? Então você tem, por exemplo, na Inglaterra eles não chamam a Primeira Guerra Mundial de Primeira Guerra Mundial, eles chamam de Great War, né? A Grande Guerra. Olha. E aí a Segunda Guerra Mundial eles chamam de fato de Segunda Guerra Mundial porque virou um lugar comum, digamos assim. Mas eles chamam de Segunda? Eles chamam de Segunda. Mas não tem de primeira, mas tem a segunda. Mas eles chamam por causa dos outros, não por causa porque virou convenção. Tá. Porque virou convenção. Na Rússia, por exemplo, quando era a União Soviética, nunca houve uma Segunda Guerra Mundial. Aliás, nunca houve nenhuma primeira para eles, né? Para eles é uma segunda monótona. Então, um passeio pelos campos. A Segunda Guerra Mundial eles chamam de Grande Guerra Patriótica.
Então não tem Segunda Guerra Mundial para eles, né? Porque eles têm a questão da propaganda de guerra stalinista e tal, né? Então, quando você fala da invasão do Japão na China, que começou na Guerra do Pacífico, né? Na Segunda Guerra Mundial começou quando o Japão invade a Manchúria em 1937, eles chamam de Segunda Guerra Sino-Japonesa. Então, para eles não tem Segunda Guerra Mundial, é Segunda Guerra Sino-Japonesa. Então, que tomou umas proporções grandes. Imensas, né? Tanto é que, assim, a gente costuma também achar, né, Gordinho, isso é um erro comum, que, tipo, a Segunda Guerra Mundial aconteceu tanto no Pacífico como na Europa. Quando, na verdade, a gente entende que esse é um lugar comum, tá? Então, não quero mexer com isso, tá tudo certo, quem acha isso. Mas foram duas guerras distintas. Porque os países beligerantes foram outras, eram nações que não tinham envolvimento nenhuma com a outra. Por exemplo, quando a Holanda e a Dinamarca são ocupadas pela Alemanha nazista, elas tinham colônias na região em volta ali do território australiano, que foram territórios ocupados pelo Japão, e mesmo esses países, a Dinamarca e a Holanda, sendo até certo ponto aliados dos nazistas, né, da Alemanha, entraram em guerra contra o Japão e tiveram soldados aprisionados e mortos. Então, quando a gente fala assim de alianças, assim, né, a gente acaba pensando uma coisa meio grande demais, entendeu? Quando na verdade não é. Até as próprias Alemanhas da primeira e da segunda são Alemanhas com pensamentos distintos, com ideias distintas, né? Sim, e como você bem colocou no começo aqui do nosso episódio, as motivações elas são as mais diversas. Então, hoje dá para entender o seguinte, que nós temos alguns conflitos que estão acontecendo, tá, nesse momento. Segundo algumas fontes aí, né, tem gente que fala que nós estamos tendo 8 conflitos, 8, e já vi fontes, né, tem um Council on Foreign, algum termo desses em inglês, né, que cuida, um departamento da ONU que cuida das relações internacionais, nós temos 17 conflitos internacionais acontecendo nesse momento. E a mídia fala de 2. E a mídia fala de 2. Sabe né? dizer, tipo, a maioria deles se situa na Europa ou é África, muito mais né? diversa? Tem África, olha, tá assim, muito variado mesmo. Tem inclusive uma guerra que está acontecendo no Azerbaijão, que ainda não acabou, né? Nagorno-Karabakh, acho que é o nome da região. Então, assim, entre Armênia e Azerbaijão. Então, assim, nós temos vários conflitos. Tecnicamente, a Guerra da Coreia, por exemplo, não acabou ainda. É verdade. Então teve um armistício, mas não teve tratado de paz, né? Então é mais assim, eu não te dou um tapa, mas também a gente não vai jantar junto, Eu não vou destacar, mas a guerra não acabou. Viu? Isso, exatamente. Tipo, né, parece aqueles cachorros rosnando assim, naquele portão fechado, os cachorros rosnando um pro outro. Isso, é muito coisa de meme isso. Então, e você tem várias provocações, né? Mas assim, nesse momento, o que poderia, assim, o que poderia levar os historiadores a acreditar que nós, na verdade, já estaríamos em uma terceira guerra mundial? É a guerra na Ucrânia e algumas questões que envolvem uma potencial guerra da China contra Taiwan. E isso são os focos, assim, que no momento... Os maiores medos, né? Os maiores medos, né? E, assim, a China, por conta da ocupação territorial no sul do Mar da China, né? Você tem conflitos ali potenciais com a Indonésia, você tem potenciais conflitos com Taiwan, você tem potenciais conflitos até mesmo com o Vietnã. Você tem toda uma área ali que está em plena ebulição, entendeu? Ali, aquela região ali, por conta dos interesses chineses estarem entrando em conflito com várias nações, ali vai ser uma coisa assim que quando acontecer, e segundo muitos analistas norte-americanos, teve até um general inglês que recentemente falou que a Inglaterra tem que estar preparada, né? O ministro da guerra, se eu não me engano, da Inglaterra, um oficial inglês, comentou que a Inglaterra tem que estar preparada para uma terceira guerra mundial porque o conflito contra Taiwan ou contra alguma nação vizinha é praticamente inevitável. Então, quando as pessoas falam de terceira guerra, elas também não estão tirando essa ideia do nada. Existem narrativas acontecendo que poderiam preocupar a população de uma maneira em geral, não só pessoas que, tipo, não tem... Porque muitas vezes a gente tem essa dualidade de dizer que pessoas que não têm acesso à informação e pessoas que têm acesso. Na verdade, hoje já é uma conversa que todas as pessoas estão tendo. Ou seja, existem especialistas que dizem que sim, estamos caminhando para uma terceira, existem especialistas dizendo que não, estamos longe. Então, há um cruzamento de narrativas aí acontecendo. Exatamente. Não há um consenso, né? Porque muitos entendem também que esses conflitos eles têm várias razões distintas, então fica difícil a gente colocá-los todos juntos e chamar isso de pré-terceira guerra mundial. Mas a gente precisa lembrar que os interesses das nações
antes da Segunda Guerra Mundial, na chamada paz armada, também eram distintos. Então, você tem conflitos regionais que acabam proporcionando vínculos com outras nações por interesses diversos, e esses vínculos acabam fazendo com que, quando uma nação entra em guerra, ela acaba puxando a outra em virtude de acordos, que é um cenário muito parecido. Então, eu vou citar como exemplo, assim, né, que eu acho que é o exemplo mais próximo que nós temos, a intensificação da guerra da Ucrânia, né? A invasão russa na Ucrânia, que isso é um exemplo clássico assim, de guerra que a gente chama de proxy war, né? Que é a guerra de procuração. E onde a OTAN está investindo grandes somas de dinheiro, não visando no bem da Ucrânia. Eu acho que isso é importante também a gente saber separar, tirar um pouco essa postura maniqueísta que a gente tem de bem e mal, justo e injusto, porque na verdade você tem várias nações lutando pelos seus interesses. São valores diferentes, né? São valores diferentes, assim, e cada um indo pro seu lado. Você até mencionou de Taiwan, eu já vi muita gente falando, só que eu não entendi, tipo, qual que é a importância do Taiwan? O que o Taiwan é significante assim para a China? E por que esse conflito seria uma possível porta para a Terceira Guerra Mundial? Nossa, uma pergunta muito boa, Gouveia. Acontece o seguinte, a questão de Taiwan é uma política pública, certo? Porque existe um conceito na China, uma política de governo que se chama Uma Só China, né? E dentro dessa política de Uma Só China, nós tivemos, por exemplo, recentemente, a reanexação de Hong Kong no território chinês. Hong Kong era uma possessão inglesa. Tanto é que há não muito tempo atrás, acho que vocês se lembram, talvez o Gordinho se lembre um pouco melhor, mas você tinha muito produto que era made in Hong Kong, sim, nas embalagens, sim, que era uma possessão de fato inglesa. Os ingleses estavam lá. E os ingleses devolveram esse território para a China, né, que haviam tomado lá durante uma série de conflitos no final do século XIX e início do século XX, e os ingleses pegaram como uma reparação de guerra o território de Hong Kong. E aí, o que os chineses fizeram imediatamente? O início da política de integração. Eu estou usando aqui, eu estou sendo bem propositalmente meio vago nisso, tá? Uma política de integração de Hong Kong ao resto da China. E acontece que Taiwan é considerada uma província rebelde e fica bem no meio desta política de uma só China. Porque não dá para você dizer uma só China se Taiwan, que eles entendem como sendo um território chinês, não pertence de fato à China. Taiwan surge bem durante a Revolução Cultural Chinesa, quando um grupo de capitalistas, né, que defendiam os princípios capitalistas se opõem às reformas comunistas que estavam ocorrendo e se refugiam em Taiwan. Então, quando isso ocorre, vai ser um processo que vai começar lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né, como tudo que a gente fala tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. E acontece que a China, naquele momento, ela não tinha condições militares de retomar Taiwan. Não tinha como fazer isso. Então, essas pessoas elas permaneceram isoladas em Taiwan, criaram um Estado, desenvolveram um poderio militar e receberam o apoio dos Estados Unidos. Olha que coisa. E uma ilustração interessante, Gordinho, que pouca gente faz essa reflexão, mas eu vou aqui me permitir esse espaço para dar essa livre... vontade. Né, muito obrigado, essa liberdade, né? Taiwan está para a China como Cuba está para os Estados Unidos. Uma ilha muito próximo, com interesses diversos e influências estrangeiras. É que Taiwan precisava de democracia, né? Então os Estados Unidos foi lá ajudar. Você não tem a menor dúvida. Você tem a menor dúvida. Henrique, só uma dúvida também. Mas o que leva uma guerra a ser mundial? Seria envolver grande potência ou afetar uma parte do mundo economicamente? Que leva a ser mundial? Porque a gente tem várias guerras, mas só 2 foram consideradas mundiais. E outra, assim, uma coisa, muitos conflitos da Segunda Guerra Mundial, tipo, a gente tem essa visão, assim, na grande parte da escola, os conflitos estão na Europa. Por que a gente considera como mundial, sendo que a grande parte está, tipo, na Europa, no norte da África e na Ásia, sabe? Tipo, a América não entra nisso? É isso que... Então, a gente entende por mundial quando você tem muitos sistemas econômicos ou mesmo uma grande quantidade de continentes, mesmo que marginalmente envolvida no processo. No caso do Brasil, por exemplo, que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o Brasil participou das duas, né? Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil enviou... foi uma participação meio... Não foi, né, a melhor participação. Não foi. É bom, né? Nem lembrar direito, Mandou né? um grupo de médicos e no meio da viagem teve lá um surto de gripe espanhola e os médicos morreram antes de chegar na Europa. Então, um navio cheio de médicos precisava de médicos, aparentemente. Né? Então, quem cuida de quem cuida, né? É um negócio meio assim, não. Então...
a nossa participação na Primeira Guerra Mundial ela foi mais isso. Na Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma participação muito mais assim intensa. FEB daí, no caso. Exatamente. E além disso, Gordinho, nós tivemos também o chamado soldados da borracha. Porque a borracha ela é extraída do látex, né? E na nossa Amazônia Legal, e inclusive eles aproveitaram esse período para fazer a ocupação de um território muito distante, muito longínquo, chamado Acre. E a utilização dessas seringueiras... Beijo, Acre. Oi, gente. A participação do Acre, da região amazônica como um todo, e alguns estados do norte brasileiro, foi fundamental para o fornecimento de borracha. E a gente subestima a utilização da borracha. A gente pensa na borracha como sendo a sola de coturno, e não é isso. Então, se você tem uma esteira de um tanque, ela tem gomos de borracha para não quebrar o asfalto. É uma borracha específica, é uma borracha que você não tinha sintética. Então, o Brasil ele começa como sendo um fornecedor dessas matérias-primas e no mais puro estilo Getúlio Vargas, né, vendendo arma tanto para um lado quanto para o outro, né, porque qual o problema de você ganhar dinheiro com dois lados, né? Enquanto a gente ajudava os Estados Unidos fornecendo bases militares, vendia borracha para a Alemanha nazista, por que não? Então, quando você tem essa influência econômica ou uma participação de muitos atores, a gente acaba cunhando esse termo Guerra Mundial. Mas também não dá para a gente descartar o aspecto eurocêntrico, entendeu? Porque assim, quando a gente fala no mundo antigo, mundo do passado, mundo clássico, mundo tradicional, você pensa em Europa, você não pensa em América. Então, quando a gente pensa nesse conceito eurocêntrico, se envolve a Europa, é mundial, de uma forma ou de outra. Então, assim, desculpa a minha dúvida e pode ser uma grande ignorância, mas pelo que você acabou de fazer o conceito sobre guerra mundial, sobre envolvendo direta e indiretamente vários países economicamente e a eurocentralização do processo, então a guerra da Ucrânia é uma guerra mundial? Então, acontece o seguinte, a guerra da Ucrânia não é a Rússia contra a Ucrânia, né? É a Rússia contra a OTAN. A guerra da Ucrânia ela vai ser uma estreia de muitas coisas, então, Gordinho. Ela pode só ser guerra mundial se por acaso a Rússia encontrar amiguinhos? Na verdade, ela já tem, né? É que os amiguinhos ainda não se manifestaram, né? Mas... Sim, e um dos aliados importantes da Rússia, eu posso me alongar nisso posteriormente, né? Mas foi e sempre será o Brasil, por causa do BRICS. Exatamente. Né? Então, só que nós tínhamos diferença por causa daí no caso dos governos. Então, o Brasil que ele está fazendo é estilo varguista. A gente está tirando o melhor proveito de todo mundo, entendeu? Mas a gente pode chegar nisso na evolução do papo. Mas não vamos aqui, né, jogar a conclusão no começo, porque daí, de repente, o nosso espectador vai dizer, lá o Brasil, calma. Gente, nos acompanhem. Vamos construir juntos isso aí. Mas já virou corte. Henrique diz que Brasil virou Vargas de novo. Perfeito, ó, pá, entendeu? E bota a minha cara assim. Então, o que acontece é o seguinte, a guerra da Ucrânia ela vai estrear muitas coisas. Um conceito tradicional de guerra, que a gente conhece, é de um Estado contra o outro. Porque durante muito tempo o monopólio da força pertence ao Estado. Então, os Estados têm exércitos. Porém, surgiu uma coisa aí que mudou um pouco o negócio da guerra da Ucrânia. As alianças. É mais absurdo do que isso. Exércitos privados. Verdade. Então, que deu até aquele rolo com nazistas. Isso. Então, hoje o mundo, ele tem os exércitos regulares, né? Que são, tipo, sei lá, o exército... da nação, né? Isso, da nação. O exército americano, o exército russo, o exército ucraniano. Mas existem algumas instituições... como uma empresa chamada Academy, com I no final, não de academia de inglês, Academy, que é uma antiga empresa americana chamada Blackwater. A Blackwater ela tem 25 mil mercenários. É uma empresa americana. 25 mil mercenários. Só que tem você sabe quantos... A gente não vai morrer por causa dessa informação. Não vai. Eu sempre vejo o Brasil como um exército relativamente pequeno, né? Sim, comparado com quantos soldados o Brasil tem? Então, o Brasil ele é pequeno quando a gente compara com essas nações. Agora, no sentido dos nossos vizinhos e potenciais inimigos, e quando eu coloco potencial inimigo, por favor, tá, gente? Vizinhos, né? Nós outros somos amigos, não precisa ficar ofendido do que eu vou dizer agora. Mas toda estratégia militar, ela é feita pensando nos seus potenciais oponentes.
Então, hoje, o exército brasileiro tem em torno de 350 mil soldados. E um exército privado tem 25 mil? 25 mil. Cara. Só que esse é o da Academy. Tem um outro exército que era russo, e curiosamente a Constituição russa proíbe isso, mas eles tinham e era oficial. Não me peçam para explicar isso. Tá? Isso daí olha, enfim. Gente, é coisa de russo. É gente. coisa de russo, gente. Sabe aquela galera que cavalga em urso? Então, assim, o Wagner Group, eles chegaram a ter 60 mil soldados lutando na Ucrânia. Nossa, é um quinto do nosso. E tem uma vantagem isso. Por que eles fazem isso, gordinho? Porque quando morre um soldado de um exército privado, ele não entra nas estatísticas oficiais de soldados mortos. Ele entra como um funcionário que morreu trabalhando. E não como um soldado que morreu em batalha. Então, quando Aí ocorria... não tem indenização. Não tem indenização. Mesmo sendo, tipo, ele foi contratado Se pelo ele for Estado? capturado, é a mesma coisa. Se ele for capturado, ele é um prestador de serviço. Capturado. E teve uma batalha que ficou... Caramba, gente, eu tô começando a ficar com medo. Não, mas fica tranquilo, o Brasil não tem dinheiro pra isso. Então, assim, quando a gente fala do Wagner Group, né, eles lutaram, né, Foi esse que uma teve batalha em Bakhmut, né, que foi uma batalha... Tiveram duas batalhas principais na Ucrânia, né? Teve uma chamada de Bakhmut e outra que está sendo agora em Advinka. Em Bakhmut, o Wagner Group, alegadamente, perdeu 40 mil soldados para conquistar uma cidade. Meu Deus do céu. Uma cidade. Caramba. Uma cidade. Tá? Isso não entrou nas estatísticas oficiais. Aí você me pergunta, pode perguntar, governo, me faz a pergunta. Diga. Me faz, eu vou te fazer, falar para você me perguntar. De onde que vêm esses caras? De onde que vieram eles? Tipo, de onde? Cadeia. Então funciona assim, os caras estão presos, o Wagner Group chega lá e Não fala dá assim... ideia no Brasil. Aí, pelo amor de Deus. não, nós teríamos 900 mil soldados, Né, gente. Seria gente? maravilhoso. Nossa. Então, quer coisa melhor do que você colocar na guerra um Não assassino ia mesmo? faltar soldado. Não, aqui o negócio é ser chique demais. Mas assim, só pôr tu feliz aqui. Arthur, depois você vê o que você faz com esse programa, porque tá dando muita ideia. Não, aqui o negócio tem que botar um quadradinho na boca e fazer aquela voz de pato, sabe, Didi? Então, assim, o Wagner Group chegava na cadeia e falava, olha, você cumpre sua pena, ou você vai para a guerra na Ucrânia. E se você sobreviver, e era esse o contrato, se sobreviver 6 meses, né, você consegue a remissão da sua Caraca, pena. a gente viu isso na Guerra do Paraguai. A gente viu isso na Guerra do Paraguai. Isso está acontecendo agora. A diferença é que a Academy ela é um pouco mais assim profissional, digamos assim. Tem treinamento. Em treinamento e tal. E quando eu falo em exército profissional, Gouveia, eu não estou falando só do soldado com fuzil. O Wagner Group, eles tinham 60 tanques pesados, T-72. O governo russo deu tanque de guerra, deu caças, deu helicópteros de transporte para esses... Esses prestadores de prestadores de serviço. Então, e assim, sabe a vantagem disso, gordinho? Não, é bem isso. E sabe a vantagem disso? Eu posso contratar estrangeiros sem que seja traição. É uma consultoria. Então, o que a China está fazendo hoje? Contratando pilotos de guerra dos Estados Unidos aposentados para serem consultores em empresas estrangeiras chinesas. É genial. É genial. Henrique, você tem certeza que a gente não vai genial morrer e publicando assustador, isso? né? É genial e assustador. Então, É uma jogada esperta. Agora a gente está bem tranquilo nesse contexto, tá? A gente está bem... o Exército Brasileiro ele não tem... nós temos um conflito iminente aqui, né? Que é na questão de Essequibo, né? Aqui entre a Venezuela e a Guiana. Só que o Brasil ele já foi assim... a despeito dos vínculos políticos, né? Que correm na América do Sul, sobretudo entre o governo brasileiro e o governo venezuelano, o governo brasileiro reforçou a presença de tropas, né? Meu amigo foi pra lá. Então, Ele é sargento lá do Amazonas, ele foi deslocado para lá. E o Brasil ele reafirmou sua posição de que não vai permitir que nenhuma nação estrangeira utilize o território brasileiro como via de acesso para atacar outra nação. Então, pelo menos nesse sentido assim, a gente está bem posicionado. O Brasil tem um exército mais com fontes ostensivas do que de... A gente sempre fala isso, né? Como aquele cão bravo, né? A gente tá ali... Você não deixa entrar. Tipo assim, a gente precisa agir, mas a gente... se você entrar aqui, a gente tem avião forte, a gente tem tanque forte, a gente tem... O Brasil está fazendo um rearmamento, a gente tem míssil. O Brasil está fazendo um rearmamento enorme. E é isso que caracteriza, de repente... Tem os mísseis do Brasil que são até assim, melhores do que muita coisa. Sim, a plataforma de artilharia Astros e tal. A gente tem umas coisas... Isso poderia até a gente levar em consideração aquele evento entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial que foi a Paz Armada, né? As nações se armando para a eventualidade de um conflito. Hoje os países estão fazendo isso.
E assim, a probabilidade do... Vamos supor, o Brasil tá todo armado aí, Estados Unidos, todo mundo. E a guerra por procuração é uma guerra muito mais, né? Nossa, eu posso dizer limpa? Não pode, né? É muito feia. Né? Mas uma guerra limpa é isso. Mas a ideia dos países é dizer assim... Limpa olha, pra quem tá guerreando. Eu não sujo as minhas mãos. Não sujo minhas mãos, exatamente. Mas é hipócrita absurdamente. Sim, né? sim, com certeza. Mas a ideia de tipo... Existe uma possibilidade disso virar um conflito todo mundo junto? Vamos entrar no soco? Ou a gente continua munindo os conflitos, os /16 conflitos que a gente tem, que é o que acontece hoje na Ucrânia, com a Rússia, que é o que acontece com Israel e Palestina, que é o que acontece com essas demais construções de guerra. Porque a gente percebe que hoje... A minha preocupação, vamos lá. A preocupação é esses 8/9/10/12 países que têm bombas nucleares. Do nada fala assim, mano, tchau, cansei da brincadeira. Vou apertar um botãozinho aqui, a gente resolve, faz aqui e acabou. E a gente sabe que isso toma proporções. Hoje nós não temos bombas como as Kizares, porque, né, a gente não sabe, mas a gente sabe que cada míssil tem não sei quantas mil ogivas que consegue fazer um estrago considerável. Então, assim, e protocolo de Kyoto, né, a gente respeita só no papel, né? Então, assim, a ideia isso pode ser considerado assim, isso é uma terceira, porque a gente tá fazendo os outros brigarem. A gente pode criar agora exércitos por conta própria, sem assumir bandeira de países. Então, assim, tá todo mundo brigando. E aí, quem controla isso? Porque, assim, a gente teve uma conversa há 2 anos que a gente pensou que isso ia durar 6 meses, 1 ano. E a gente está aqui há 2 anos depois, praticamente, né? E a gente está ainda vendo que está longe de acabar. E quando a gente pensa assim, a Ucrânia vai se entregar, de repente a Ucrânia recebe um carregamento de mísseis que destrói um tanque que ninguém destruía. Era um tanque que, tipo assim, a Rússia tinha um tanque que, mano, ninguém destrói. Aí, de repente, a Ucrânia descobre como é que destrói o tanque. E de repente você pensa assim, não que eu esteja duvidando da Ucrânia, mas a Ucrânia tinha essa capacidade tecnológica de descobrir uma coisa dessa? Ou foi, por exemplo, um passarinho verde que foi lá e contou pra ele e fez a mão? Aquele míssil que você me explicou que vai pra cima e cai certinho em cima do tanque e destrói aquele tanque em específico, entendeu? É um negócio que... E aí, como é que fica isso tudo? O míssil Javelin, ele faz isso. Então, na verdade, assim, a resposta curta, gordinho, é não. A Ucrânia ela não tinha essa capacidade. A Ucrânia era um exército que tinha uma consultoria dos Estados Unidos, né, e da OTAN antes da guerra, né, porque na verdade a gente tem que lembrar que a Ucrânia ela foi invadida 2 vezes. Teve uma primeira vez, se eu não me engano, nos idos de 2012 ou 2014, e teve agora, né? Essa segunda fase, digamos assim. Teve aquela parte da Crimeia lá? Isso. E quando você tem após essa primeira parte, a OTAN ela se interessou em entregar armamento. Porque é o seguinte, a gente está vendo a utilização de armamentos que ainda são da época da União Soviética, do finalzinho da União Soviética. Isso por parte da Ucrânia. Por parte da Ucrânia. E na verdade, até os armamentos que estão sendo entregues pela Ucrânia, por exemplo, os tanques Leopard 2, os tanques Abrams, os tanques Challenger 2, de fabricação britânica, eles foram feitos para destruir blindados russos. Só que não havia sido feito... Por encomenda, gente. Foi por encomenda. E específico, tá? São munições específicas. E eles não haviam sido testados ainda. Então você vê que não é a Rússia lutando contra a Ucrânia, é a Rússia lutando contra todo mundo. Contra todo mundo, é isso. Inclusive contra os seus próprios aliados. A gente pode falar sobre isso também. Então assim, esses equipamentos, eles não tinham sido um teste ainda em campo, né? Do potencial. Então, por exemplo, a Alemanha mandou 20 e poucos tanques Leopard 2. Você não vence uma guerra com 20 e poucos tanques. Estima-se que hoje a Rússia ela tenha em armazenamento a longo prazo, porque assim, quando uma nação, de repente a gente pode até se fazer essa pergunta, né? O que um país faz quando um tanque fica obsoleto? Para onde que vai isso? É uma boa pergunta, né? É reciclável? Então, também, ele pode vender para nações amigas, só que não tão amigas assim, o equipamento obsoleto, porque se for me atacar com aquilo, eu sei eu sei que é velho. É esperto. Ou eles podem colocar no chamado armazenamento de longo prazo, que é basicamente, tem uma expressão para isso que a gente usa, que é exército de naftalina. Então eles colocam num canto, estocam isso e deixam lá. Então acredita-se que a Rússia tenha algo em torno de 50 mil blindados em naftalina, de várias gerações, várias épocas.
Então, assim, é muito mais blindados do que a OTAN inteira. A OTAN inteira não tem isso. Agora, a gente precisa lembrar que são tanques também dos anos 60 e 70. É como você comparar um Super Nintendo com um PlayStation 5. Pode ser muito retrô, pode ser muito legal, entendeu? Mas dificilmente vai... Tem a mesma capacidade. Né? Exatamente. Sei lá, você não vai rodar GTA V no negócio. Então, assim, entretanto, esse armazenamento a longo prazo ele é muito útil para funções específicas. Um exemplo, a Rússia tem usado esses veículos como veículos kamikaze. Eles enchem de explosivo e jogam em cima das posições ucranianas. Então, esses armamentos que estão chegando lá para enfrentar esse tipo de blindados, né, esses armamentos da OTAN, a Ucrânia não tinha disponível e é muito interessante para a OTAN. Não que necessariamente, como eu disse, 30 tanques Leopard vão mudar o curso da guerra. Gente, não existe arma milagrosa. Tá? Não são 20 tanques Abrams que os americanos... Que é uma arma de guerra, assim... Olha, que eu estou pensando na parte técnica, tá? De repente você pode estar ouvindo e pensando nos valores humanos. Não estou descartando isso, mas aqui estamos falando de tecnologia militar. O tanque Abrams é uma maravilha da engenharia. Ele é um blindado que consegue destruir um tanque T-72, que é o blindado padrão da Rússia, a 4 km de distância. Meu Deus. Então, assim, tem dispositivo de visão noturna que te enxerga a 8 km. Tem sensores infravermelhos. Cara, eu trabalho pra fazer essas coisas. Eu tenho um sistema chamado Trophy, que ele é um sistema de blindagem ativa. Quer dizer que se você disparar um míssil nele, existe um radar no blindado que vira uma arma em direção ao projétil e dispara antes do projétil atingir o seu tanque. Meu Deus. É um domo. Isso, ele lembra o Iron Dome. Cara, Inclusive, isso parece coisa de jogo. Parece coisa de tanto jogo. absurdo que é. Cara. Parece aquelas séries que você vê e fala, não, isso nunca vai acontecer. E sem contar que acho que o cara que tá dentro do tanque tá jogando um videogame, na verdade, né? Porque então, tá lá dentro, você... Isso provoca a despersonificação da guerra. Eu não mato o inimigo. Eu mato um borrão na tela. Eu mato um blindadinho. Cara, Eu mato um borrão na tela, usando um joystick. Então, sem contar que quando a gente tá vendo as notícias da guerra nos portais de notícia, a gente vê lá que tipo, a Rússia perdeu 5 mil blindados. Na verdade, é a Rússia que tá dando risada disso, porque ela só tá mandando... 10 vezes mais. É porque uma coisa que eu sempre pensei foi isso. Eu falei, gente, todo mundo sabe o poderio militar da Rússia. Por que a Rússia tá nessa, gente? Porque a Rússia... Por exemplo, o que é a Ucrânia no poderio militar da Rússia? A gente tá vendo, tipo, o Davi brigando com Golias, né? Não, porque o Davi ganha nessa história. Mas assim, esquece. É uma formiga lutando contra um elefante. E o elefante tá... Parece que, de vez em quando, parece que o elefante tá perdendo. Mas na verdade, o elefante tá brincando com a formiga. Não sei. O que tá acontecendo? Eu tenho uma resposta para isso. Por favor. É o Putin. Porque acontece o seguinte, o Putin, ele tá... A gente sabe, né, que dá para chamar com toda tranquilidade o Putin de um autocrata. Ele está no poder há muitos anos e, inclusive, eu vi hoje a notícia de sempre que... as fake news que ele vai morrer, não vai morrer. Vai morrer. De repente o cara parece montado num urso. Isso, exatamente, sem camisa. Sem camisa, aliás, mostrando um gelo. físico invejável. Então, hoje eu li a notícia fresquinha, assim, breaking news, né? Que não vai estar mais fresquinha por causa que a gravação desse episódio foi há um tempinho. Vai ser daqui... Hoje é dia 16. Fresquinha no dia 16. Então, você do futuro... estou falando com você, né? Você do futuro. Capaz quem tá assistindo falando, nossa... Você daqui 2 semanas. Você daqui a 2 semanas. Já começou a Terceira Guerra Mundial, que esse episódio... A gente lança o episódio, estourou a terceira. Todo mundo já tá sabendo disso. Hoje, ó, então vamos lá, vai. Breaking old news. Estamos aqui no dia 16 e eu li a notícia de que um opositor político do Putin morreu de forma misteriosa numa prisão da Sibéria. Sem querer. Nossa, Acontece, né? Aconteceu hoje isso. Então, ou 2 semanas atrás para você. Então, assim, o caso do Putin, ele não pode perder a guerra da Ucrânia. Porque a mesma política que a China tem de uma só China, o Putin ele veio agora com uma história de que precisa trazer de volta a glória da União Soviética. Inclusive, estão usando símbolos soviéticos para retomar antigos territórios. E pro Putin, gordinho, é sobrevivência política. Eu tava começando esse episódio numa boa, e agora a gente já tá vendo que tipo, vai se ressuscitar a União Soviética, cara. Outra coisa A assim. piada do bunker tá ficando A verdade. piada do bunker já tá começando a não virar piada, já tá de... Realmente é bombástico, né? Não, a Gabriela, que é a nossa produtora, ela já tá voltando, já tá querendo comprar produtos enlatados ali já. Corre pra pegar o papel higiênico dupla face, né? Mas, ó, inclusive, o Gordinho me ensinou, tipo, fez a Elefante versus Formiga.
E, cara, a gente tem agora no nosso novo mundo, até tem o filme do Oppenheimer, que ficou bem famoso ano passado, a gente tem muita arma nuclear, tem muita tecnologia nuclear. Certo. Quão provável é o fim do mundo por causa disso, sabe? Tipo, qual que é a chance de algum dia, sabe, Um doido vai lá pra cá pra isso. Então... Deu vontade, tava entendendo. Primeiro, o que impede isso? Tá. E a gente tem capacidade realmente de fazer isso, né? Tipo, dá pra explodir o mundo, se a gente quiser. A primeira coisa que o pessoal ficou com medo do Putin era isso, tipo... Então, assim, primeiro, fique tranquilo em relação a isso, tá? Aqui eu tô fazendo um exercício de futurologia, pode ser que quando você estiver vendo isso daqui a 2 semanas, a gente esteja no jogo. Não, a gente esteja... Só tem um celular no mundo. Como que chama quando o pessoal pega o desenho e transforma em vida real? Como que chama? Simpsons. Não, tem um termo pra isso. Tem um termo pra isso. Então, tipo de live action, obrigado, bastidores, live action. Pode ser que a gente esteja no live action do Fallout 4. Tá no mundo pós-apocalíptico toda semana. Cara, aquela formiga gigante. Mas acontece o seguinte, não vai ter esse problema porque as outras nações também têm. E o fato de você hoje lançar um míssil nuclear não quer dizer que ele atinja o seu alvo. Porque existem sistemas antimísseis que na época da Guerra Fria não existiam. Então hoje a gente tá relativamente... Então, assim, estamos relaxando assim, vai ser uma aurora boreal bem interessante. Mas, bonito. Vai ser bonito de ver, mas assim... com poucas consequências, quem sabe. Você tem sistemas, os submarinos da época soviética, Typhoon, eles tinham 16 ogivas nucleares e cada uma tinha capacidade de atingir 10 alvos diferentes. Então, assim, existe um potencial, entendeu? Existe um potencial. Né? Os amiguinhos sabem brigar. Só que, assim, eles não vão fazer isso porque os Estados Unidos também têm os tem submarinos isso. da classe Ohio, que tem uma capacidade nuclear parecida. Então... hoje, eu não acredito num potencial nuclear, porque isso é uma porta que os políticos sabem que se for aberta, a caixa de Pandora, você não fecha mais. Acabou o mundo. Acabou o mundo, entendeu? Então como eles gostam da ideia de ter um mundo para governar, eles não vão explodir esse mundo. A parada se eu tô conseguindo entender, a parada da bomba atômica uma não pode cair no chão. Todo mundo pode ter. Isso. Mas se uma for, assim, até se for lançada e estourar no alto, beleza, a gente evitou Capitão América, a gente evitou a queda do mundo. Agora, uma caiu no chão, acabou. Porque existem tipos, né, na verdade, de armas nucleares. Existem porque o outro vai dizer, então eu vou tirar a minha também, se você já tirou uma minha, eu vou tirar a minha e aí vai embora. Então, existem as chamadas ICBMs, né, que são os mísseis balísticos intercontinentais com capacidade nuclear, que são assim, fazem a bomba de Hiroshima parecer um traquinho, entendeu? Um negócio assim. Mas gente, a conversa com o Henrique existem Ele as chamadas... falando uma calma. Não, eu tô tranquilo, porque pelo menos aí como eu vou explodir. Então, vou dizer, lá um ICBM. Então, assim, existem... A gente vai ver. A gente vai ver, né? Rapidinho, Então, não vou poder comentar sobre isso Bota depois. óculos de sol e curto o clarão. Então, assim, existem as bombas menores, são as chamadas bombas nucleares táticas. Elas não são feitas para explodir cidades inteiras. Elas são feitas para você atingir um aeroporto. E é claro, esse aeroporto vai ser desintegrado, são armas menores. Por exemplo, o exército de Israel ele não tem ICBMs, mas tem bombas nucleares táticas. Então, num eventual uso, né, eu imagino que haveria um uso, eu vou ser bem ousado aqui, tá? Um uso moderado, né, através de bombas nucleares táticas. Porque se realmente for ICBM, aí vai ser bonito assim ver os rastros se cruzando no céu, assim vai ser uma visão bem interessante. Aproveitar E, gente, isso foi bem irônico, tá? Ele tá sendo bem irônico. É um cometa, né? Vou fazer um desejo. Não olhe pra cima. Não olhe pra cima, isso. Henrique, numa guerra, como os países eles definem quem que é o aliado deles e quem não seria um aliado deles? Porque quando você fala, parece que ele já tenha meio pré-definido, mas como que eles decidiram isso? Quem vai ser amiguinho? Quem que é amiguinho de quem? É só pra interesse político? Ou tem outras assim? Exatamente. Olha, eu posso dizer, por exemplo, Money. agora a gente pode entrar. Então, agora a gente pode entrar, por exemplo, na questão da aliança do Brasil com a Rússia, né? É verdade. E agora cabe esse assunto. Porque, assim, nas últimas guerras, o Brasil sempre se manteve neutro. Isso, é o detergente do planeta. É, né? Isso aí. Não, legal, bacana. Mas com o BRICS não tem neutralidade. Não tem, mas é que tá. O BRICS ele não é uma aliança militar, ele é uma aliança econômica. Então, e é uma aliança econômica que funciona assim, ó. Meu Deus. Vamos lá. Não, mas isso pro Brasil tá sendo uma ótima oportunidade pro azar da Rússia. Porque a Rússia precisa de dinheiro. A gente tem que lembrar que ela está economicamente bloqueada.
E se existe uma coisa que a Rússia tem para vender, é petróleo. E gás. E gás. Gás não chega no Brasil. E a gente também não precisa porque a gente tem a nossa própria produção de gás. Chega na Europa. Só que o nosso gás, o nosso petróleo, nós aumentamos a importação da Rússia. Nós estamos comprando, se eu não me engano, nossa importação saltou de 30 mil barris, 40 mil barris, para mais de 7 milhões de barris. Por quê? Porque nós estamos comprando barato, porque a Rússia ela está economicamente muito deficitária. Então ela está vendendo. Então ela está vendendo barato. Então o que nós, aliados e amigos, vem cá, Putin, me dá um abraço, estamos fazendo, enquanto abraça o Putin, tira a carteira. Entendeu? É isso que a gente está fazendo. Né? Que amigo. Que amigos. Não, aqui a gente aprendeu, né? Muito bem com a vivência do povo brasileiro. Se o Brasil está comprando 7 milhões, a China está comprando. Tá nadando em petróleo, gordinho. Tá nadando em petróleo. E tá comprando petróleo a preço de banana. Tipo, vamos supor que o barril, sei lá, eu não sei quanto é que tá, gente? É que eu tô conjecturando. Está $60 o preço do barril. Bom, a China deve estar comprando por $3, $4. É uma diferença, assim, absurda. E a China está se esbaldando. Né? Na verdade, o preço do nosso combustível aqui no Brasil se deve, em grande parte, a esse mercado com a Rússia. O que está irritando muita gente. Só que o Brasil ele assumiu uma posição que é a seguinte. A gente não deixa de vender as coisas que a Ucrânia sempre comprou da gente, tá? Porque o Brasil ele mantém relações internacionais e econômicas muito fortes com várias nações. Então o Brasil manda ajuda humanitária para a Ucrânia, manda embaixadores para a Ucrânia, manda ajuda para a Ucrânia, mas compra o petróleo da Rússia. A gente tem vergonha de mandar algumas coisas para a Ucrânia. E aí, então, para você ter uma noção, o governo americano pediu do governo brasileiro que mandasse baterias antiaéreas Gepard, né? Que é um tipo de blindado que é bom para... Isso, ele usa munição convencional. Né? Só a gente parece ter um negócio desse. Isso, porque é obsoleto e ninguém mais usa. É literal isso. Tá? Não, é literal isso. E assim, numa época com bazuca, o Brasil tá com 38, né? Mas assim, esse armamento, esse armamento ele é importante para a defesa da Ucrânia. Mas a gente tem um avião bom, tá? Que tá todo mundo querendo comprar o nosso avião. Tá? E agora vai ter tanque bom também, tá? Estão chegando o Centauro 2 aí. É o da Engesa lá? Também. Tem o Guarani, que é da Engesa, mas tem o Centauro 2, que é da Iveco, que é uma tecnologia assim... Que a galera tira sarro que é de pneu, mas é bom pra caramba? Isso, porque também as pessoas que falam isso, elas não entendem muito bem, né? É isso. E o submarino nuclear? O submarino nuclear, que tá para ser lançado até, se eu não me engano, o prazo até 2030, alguma coisa assim, 2035. Então nossa, assim... Artus te chamou de além. O Artus tá de volta, gente. Olha pra cima. Então assim, quando o governo americano pediu que a gente entregasse os nossos Gepard em troca de veículos blindados que seriam dados pelo governo americano e pela OTAN, além do amor incondicional, né? E a gente sabe que amor em política conta muito. E o governo brasileiro disse não. Ironia. O governo brasileiro disse não. Da mesma forma, a Rússia pediu um tipo de helicóptero que nós temos, que é o Mi-35, que o Brasil tinha vários, que encostou. Por quê? Porque a Rússia não estava oferecendo suporte técnico. Mas eles ainda voam, é que não voam com segurança. Né? E pega mal no jornal que piloto brasileiro morreu em queda de helicóptero, né? Não cai bem no marketing. A Rússia pediu esses helicópteros e o governo brasileiro disse não. Então, armamento o Brasil não está fornecendo, de nenhuma espécie. Então, nós temos um blindado aqui, o Leopard 1 A5BR, que ele é antigo, mas ele, assim... Foi atualizado. Foi atualizado. E assim, né, tudo que tem um canhão explode o outro. Né? Então não deixa de ser uma arma. Não deixa de ser uma arma, né? Então, uma arma enferrujada também atira, né? Então, assim, e esse blindado, ele tem um certo nível de sofisticação. E foi pedido que o Brasil cedesse algumas unidades. O Brasil tem 300 e poucos desses blindados, que é um número considerável. Cedesse alguns desses veículos para a Ucrânia. O governo brasileiro não quis. Então, tem essa jogada. De armamento, ele fica piano, sabe? Tentando não fornece para ninguém. Mas matéria-prima ele vai... O que você quiser comprar e o que você quiser vender... Chega uma situação que é aquela coisa como você falou, né? O Brasil ele tem alianças com os representantes da OTAN, ele tem aliança econômica com a Rússia. Eu vejo isso muitas vezes, Israel também sofrendo com isso na guerra da Ucrânia com a Rússia, porque Israel tem muitos ashkenazim ucranianos que são judeus
ucranianos, né, que estão lá, e a Rússia tem relacionamento muito íntimo com Israel, com ciência, tecnologia. Então, tanto que ficam pressionando lá o governo, e aí, vocês vão fazer o quê? Eu acho que esse conflito até fez a galera tipo, esquecer um pouco Israel, dizendo assim, não, agora deixa eles brigarem por eles, porque estavam pedindo posicionamento. Fizeram isso com o nosso presidente, né, dizendo... Você vai acenar pra quem? Você vai acenar pro presidente ucraniano? Vai acenar pro Putin? Então fica uma coisa em que de qual lado você tá. Parece time de futebol, né, gente? Isso é um absurdo a gente pensar nisso de tempo. Nossa, quem que vai ganhar isso? Porque em guerra ninguém ganha, né? A gente só vê quem é que menos perde, né? Então essa é uma loucura da gente pensar e vem ainda a desinformação no povo brasileiro de assumir lados, né? Então, assim, eu acho que, claro, existem posicionamentos que você pode tomar mediante as suas ideologias e a forma de ver uma situação, mas entender que, tipo assim, só existe um lado certo e você torce para que esse lado ganhe, é um negócio bem tenso. Pô, tá morrendo gente, né, Gordinho? Tá morrendo gente. Acredita-se que hoje, né, porque, claro, por questões estratégicas, nem a Ucrânia nem a Rússia revelam o número oficiais de mortos, né? Mas acredita-se em 250 mil para cada lado. Gente, muita gente. Meio milhão de pessoas. Tem tudo para ser o conflito mais mortal desde a Segunda Guerra. Isso é mais que o Boituva inteiro, né? Isso é quase a população de Sorocaba. É, a população de Sorocaba. Não tinha noção. E esses são os Muito mais números que Boituva. aproximados e otimistas. Né? Fora civis, crianças. Não, isso daí... Refugiados. Perdas colaterais, né? Não, e sem contar que daí a gente começa a ver outras barbáries que vão acontecendo, né? Que o menosprezo da mídia em relação ao conflito pelo outro, né? A gente teve aquela xenofobia absurda, onde os repórteres estadunidenses e repórteres europeus dizendo, gente, agora é uma guerra de verdade com europeus, não é? A gente não está falando de sírios, nós não estamos falando de afegãos. Tem um negócio que você fala assim, parece que uma guerra... Não é refugiado do Afeganistão, é uma né? guerra mais importante do que a outra, parece, gente. Então, e a gente começa a ver a barbárie do ser humano, tipo, que loucura que a gente está chegando, né? Sim. E eu queria perguntar mais uma coisa, que é aquela famosa história. Daí a Ucrânia está indo, vem ajuda. Aí a Rússia está indo, parece que aparece... Aí a Rússia começa a mostrar realmente os seus brinquedos que ela estava escondendo, de verdade. E de repente a Ucrânia aparece com um monte de drones, que não estavam com isso no início. E esses drones são todos mediados ou por pensamentos humanos ou por inteligências artificiais. Como é que funciona a inteligência artificial nessa guerra? E aí, o cara já sabe. Cara, e assim, acrescentando... O drone chega lá onde não pega, e aí? Então, acrescentando nessa questão da inteligência artificial, isso é inteligência artificial, mas diretamente. Mas, sabe, indiretamente na questão das fake news, sabe, de criação de coisas que são desinformação utilizadas com a IA. Que aí fica muito difícil dizer se é verdade ou se é mentira. Porque ontem eu vi, dia 15 de fevereiro. Ontem eu vi, os caras criaram um vídeo do Celso Russomano falando sobre que ele processou a Polishop e a Polishop vai ter que vender celulares a R$200 para os brasileiros, iPhone, Samsung, essas coisas todas. Gente, é um vídeo com o Celso Russomano falando. Então, assim, a galera, tipo assim, imagina, pega a credibilidade que o Celso Russomano tem em relação à guerra dos consumidores, aquela coisa toda, e de repente passou, e o cara passando, eu olhando aqui, eu falei, nossa, mano, que bizarro. Eu já não acreditei porque ninguém vende nada R$200, ninguém dá nada de nada. Um iPhone. Só que, tipo assim, aí de repente o cara falou assim, ó, isso foi um vídeo gerado 100% por inteligência artificial. Mas agora tem com a muito. voz do Russomano, com a boca do Russomano mexendo do jeito que o Russomano aparecendo na frente da tela. Isso porque a gente já tá numa inteligência agora, em 2024. Cara, em 2025 vai barra tão pior. 2026. A gente vê uns vídeos que parece que nem tá demais, é brincadeira. Aquela ideia de, tipo, o Putin não vai precisar ter sósias mais, porque mas a inteligência artificial já vai fazer tudo isso. A gente tá no momento que a gente vê uma foto, um desenho, a gente já pensa, nossa, mas será que é alguém que fez ou uma inteligência artificial? Como é que funciona esse mundo midiático barra inteligência artificial militar? Então, aí nós temos duas situações, né? Que primeiro, que essa inteligência artificial, ela é muito utilizada no âmbito da política, para você guiar situações políticas que interessam para o seu país. E aí você vai ter algumas agências que elas são especializadas nesse tipo de coisa. Nós temos a famosa CIA por parte do governo americano, né? E nós temos... Nós não vamos morrer por isso também, né? Não vamos. No máximo, a gente vai achar que seremos conduzidos num processo eleitoral, na pior das hipóteses. Então,
No pior dos termos. E no caso da Inglaterra, eles têm o MI5, né, o MI5. E você tem... O 007, gente. Isso. E esse órgão existe mesmo. E nós temos as agências do Serviço de Inteligência russo também, assim como o Serviço de Inteligência chinês, que trabalham com a utilização hoje de inteligência artificial para influenciar os meios políticos. Que esses, tanto da China quanto da Rússia, são menosprezados pelo cinema ocidental, isso, mas são tão competentes e estão engembrados nas essências humanas como qualquer outro sistema de inteligência, né? E eu diria até que a China, especialmente após os anos 90, ela passou de um famoso produtor de muamba, né, que a gente associava a China com um produto pirata e tal, para desenvolvedor de tecnologias. Sim, exatamente. Hoje a China ela possui algumas das aeronaves mais avançadas ou que se diz, né, porque a gente não tem exemplares para fazer uma análise, né? Mas o fato é que o serviço de inteligência e contra-inteligência da China são um negócio assim de dar inveja a qualquer nação ocidental. É uma das 3 nações que tem um avião furtivo, né? Exatamente, que é o... esqueci o modelo 22. agora, mas não, é outro... J40, J22, uma coisa assim. É uma coisa assim. Então assim, quando se fala então de inteligência artificial aplicada por interesse geopolítico, geralmente ela é para orientar eleições. Estamos falando de coisa grande, tá? Estamos falando de fazendas de fake news, estamos falando de fazendas de redes sociais. Estamos falando de uma pessoa numa sala com dezenas de celulares ligados em tomada, ligados mesmo, fisicamente ligados em tomadas, funcionando 24 horas, com alguém que é pago para compartilhar notícias. Estamos falando disso, tá? Agora, na parte militar, hoje a inteligência artificial é muito usada para coleta de dados. Quando a gente fala de guerra, a gente tem que entender que menos de 20% das pessoas envolvidas numa guerra são os chamados agentes operacionais, que é o soldado. Os combatentes. Menos de 20%? Menos 20%. Caramba. Os outros 80% são pessoas que providenciam alimento, que providenciam farda, que providenciam banho e também providenciam inteligência para esses soldados. Então, hoje, a inteligência artificial ela está muito focada na coleta de dados, que é a informação mais preciosa que você pode ter no campo de batalha. Seria mais nessa questão assim, de coleta de dados? É mais sobre posição de inimigo? Posição de inimigo, contra-propaganda. Você tentar, por exemplo, pegar... Você sabe como que eles estavam detectando os soldados? Teve, inclusive, uma história... Eu não vou dizer que é engraçada, porque não é engraçada, mas é curiosa, vamos dizer assim. Havia um grupo de brasileiros que foram lutar na guerra da Ucrânia e estavam do lado ucraniano. Se você me perguntar o que as pessoas estavam fazendo lá, eu realmente não vou saber te dizer. E eles nem chegaram a entrar em combate. Eles estavam alojados num prédio, e esse prédio tomou um míssil Iskander, que é um míssil russo, no meio, e pulverizou o prédio. E aí veio a pergunta. Como? Com tantos prédios em volta, geolocalização das fotos. O pessoal estava tirando selfie, inclusive os brasileiros fizeram isso, tirando selfie. Cara. E através da geolocalização de foto de Instagram, eles detectaram a posição, inclusive, de que lado do prédio que esses caras estavam para que fossem atingidos. Cara, inclusive, tem um TikToker bem famoso aí. Vendo jovens, parem de tirar selfies. Tem um cara que fica jogando GeoGuessr. Você não vai morrer nessa rede social, filho, é disso. Porra. Tem um cara que fica jogando GeoGuessr. E, tipo, GeoGuessr é um jogo que te joga no meio do mapa do lugar aleatório. E ele acha com precisão exatamente no lugar do mundo inteiro onde o cara tá. Ele vê a vegetação, poste, as coisas assim. Isso numa questão de guerra, você não fica imaginando, é tão absurdo. Porque se um cara vê que nem aconteceu agora, se o cara vê uma selfie dessa e ele acha onde você tá, acabou. Tanto é que agora a regra o soldado ele pode entrar com uma GoPro, porque a propaganda você tem sistemas de impulsionamento, né? Inclusive, essa guerra ela tá tendo uma peculiaridade, que você tem inúmeros canais em aplicativos de rede social, né, de comunicação. Não vou fazer propaganda, né, porque a gente não tem patrocínio, né. Eu acho que, se quiserem, inclusive, a gente pode mencionar esses nomes depois, tá? Fica de olho aí, tá? Mas esses sistemas, né, de comunicação que são muito utilizados, são amplamente utilizados, eles acabam tendo uma transmissão quase que ao vivo do combate. Então, são soldados equipados com câmeras, né, como aquelas câmeras de aventura, também não vou dizer o modelo dela, porque não estamos sendo patrocinados, que são lançados para o combate. Isso daí é incentivado
pelos comandantes, para mostrar a glória do soldado. Então os soldados viraram cameraman. Então você não tem mais uma equipe de reportagem que acompanha. E aí a inteligência artificial ela entra no sentido de facilitar a divulgação desses meios, através dos robôs principalmente. Então, a captação desses dados ela tem sido desse jeito. Agora, celulares estão sendo proibidos. Então, os celulares eles são desligados porque o serviço de inteligência russo consegue fazer uma geolocalização sua através de um número de telefone com o seu celular estando desligado. Meu Deus do céu. Desligado, só para ele estar desligado. E tem gente que achando Tá. que colocando um adesivinho não Isso. Colocando uma botar avião na mão americana. Olha só, comprei um notebook que tem tampinha, né? Meu amigo, entendeu? Isso não te protege. Nossa, cara. Gente, quando a gente começa a perceber o loucura que é. destino da nação humana, começa a dar medo na gente. Essas são as coisas que a gente sabe que eles Isso podem que a fazer. gente isso que a gente descobriu. Imagina o que eles ainda podem fazer que a gente ainda não descobriu. Nossa senhora. Mas, Henrique, vamos começar a botar panos quentes disso tudo. Entender que, claro, isso veio de um interesse, né, de estudo de história seu, mas o aprofundamento nas questões militares e essa curiosidade, ficar aguçado para esses assuntos, que nem a gente percebeu enquanto você está falando com a gente, você vai dando nome dos modelos, tudo. Isso vem de onde, assim, de que ideia que veio isso, pesquisar, porque isso não é só de um professor de história, porque a gente conhece outros professores, tanto que nós temos, né, o Léo, a gente tem o próprio Luan, que também já está professor de história. Nós temos assim, o professor Léo ele tem uma especialidade dele, o Luan tem a especialidade dele, e a gente percebe que você gosta desse assunto, sabe os nomes. Tanto nome. De onde veio tudo isso, dessa ideia de entender e ser um especialista na área de combates e equipamentos militares? Porque é um assunto lindo de morrer, né? Então, assim... Ai, meu Deus! Esse assunto é o seguinte, gordinho, ó, eu na verdade... Gente, esse é o Henrique, porque o Henrique ele também, além de professor, todo aquele currículo que a gente deu dele no início, ele também é stand-up comedy. O senso de humor meio quebrado, mas... Então, assim, a minha formação, na verdade, eu tenho duas paixões que lutam entre si, que é informática e história, entendeu? Tenho direito também, que ele entra como um tripé aí nessa minha formação, né? Eu tenho também formação jurídica, mas é uma coisa assim que eu fiz mais para realçar minhas habilidades como historiador e ter uma melhor compreensão de mundo do que necessariamente atuar na área de advocacia. E né? quando você pensa, querido telespectador, que o Henrique está falando só de hobbies, não. Nós estamos falando de profissionalismo. O Henrique é formado em história, ele é um garoto de programa e também um homem formado em direito. Ele tem 3 formações mesmo. Ele Processamento de dados, ele é história, professor de história, ele fez licenciatura direito. de história e também fez direito. Então, assim, o homem ele não é só hobby, ele também é profissional em tudo isso, gente. Então, eu tento, né? Eu sou profissional mais amador, ou amador mais profissional que você já viu. Mas assim, eu quando fazia computação, eu morava em Campinas, né? Quando eu fazia processamento de dados. E lá em Campinas tem um negócio, gordinho, que é uma invenção maravilhosa, que eu não sei se ainda tem tanto, mas tinha muito sebo. Né? Sim, lugar de vender livro usado. Em Maravilhoso. Sorocaba mesmo não tem muitos, mas em Campinas era apinhado. Região central lá, Não, a região central de Campinas era um negócio assim, quando eu digo muito perto sebo... da rodoviária, lá seria. Nossa, eu tô dizendo o seguinte, ó, gordinho, ó, perto ali do centro, perto da prefeitura, tinha uns 20 sebos, assim. É muito sebo. E aí tinha uma coleção de livros que era de uma editora chamada Renês, que eram uns livros bem antigos. Eu comecei a comprar porque, como todo estudante, eu era um quebrado, né? E o livro custava, e o livro, tipo assim, era 3 por 10, entendeu? Era uma coleçãozinha... Sebo é um paraíso. É lindo. Mas E aí, o que era do livro? era sobre temas militares, diversos, assim. E aí eu olhando assim, eu falei, legal, bacana essa coleçãozinha, tal, não sei o que, peguei. E daí começou a despertar o meu interesse, porque eu já tinha um interesse por história, né, apesar de trabalhar na área de informática, e eu de fato trabalhava nessa área. Eu comecei a ter um certo interesse, especialmente por causa da engenharia, né? Eu adoro engenharia militar, eu acho que assim, todos os cálculos que são feitos de pressão sobre o solo, de penetração de munição, tudo isso é uma coisa que me enche os olhos, assim, nós temos aqui o professor Nicolas, né, que ele fala que eu sou um físico frustrado, né, e é verdade, Nicolas, você está certo, Nicolas. Então,
Beijo, Nicolas. Beijo, Nicolas. Eu sou um físico frustrado, entendeu? Então, assim, porque eu não sei fazer conta. Então, isso tudo foi criando um tipo de estudos em história que, de repente, até me conduziu, ou colaborou para me conduzir para a própria faculdade de história. Né? Eu queria realmente trabalhar com isso. E o auge disso tudo foi em 2019, né? Quando eu viajei para Normandia. E eu pude ver, assim, tipo, todos os blindados que eu lia, todos os... Tipo, eu via assim, só tem esse no mundo, entendeu? Eu tava perto e eu vi... O Henrique fez o roteiro da guerra lá. Eu fiz o roteiro da guerra, fiz o roteiro do dia D. Então, assim, foi uma experiência única. Então, isso acabou colaborando cada vez mais nesse meu processo de formação e interesse. Você que quer fazer o roteiro da guerra do dia D, procure o historiador Henrique. E se pagar minha viagem, ainda vou junto. Não, tem que pagar a viagem. Tem que pagar a viagem pra levar ele. Ele é o guia turístico disso tudo. O cara poliglota, fala as línguas. Troglodita, né? Fala vários idiomas. E um ótimo comediante, que nem a gente E um ótimo comediante. Você vai ficar assim rindo o tempo todo na viagem, além de saber sair bem informado de tudo isso. Então procure o telefone 015. E assim, cara, você consegue chegar à sua vida sem ter esses hobbies, né, esse profissionalismo amador nessas áreas? Tipo, assim... Excelente fotógrafo, excelente fotógrafo ainda por cima. Então, é verdade, tem essa ainda. Tem essa ainda. Eu sou quase um homem renascentista. Exato, excelente fotógrafo. O universalismo aí, ó. Nessa questão, tipo, você tem muito conhecimento militar, você tem muito conhecimento de história, você tem muito conhecimento de informática no geral. Como que você se vê sua vida sem essas coisas, sabe? Pra onde você iria? Eu provavelmente trabalharia com uma roupa social em uma sala com ar-condicionado, com uma vida pouco emocionante, canalizando códigos de estagiário que fez errado. Nossa, que divertido. Então, certamente, isso passa muito longe do conceito de diversão. É igual que você comenta, né, a tela preta com os números verdes, brilhantes, Isso, né? o moletom com capuz. Isso. Então, Aqueles 80 trilhões de monitores. Isso. Então, assim, porque eu trabalhei como estagiário na Embrapa, né, na área de segurança digital, e isso era uma coisa interessante, assim, que na época não se falava muito disso, né? E eu trabalharia com isso. Então, mas eu não sei não, na verdade eu sei, eu não seria tão feliz. Porque eu acho que o contato até com vocês mesmos, sabe? Com alunos, o contato com colegas, eu acho que esse dinamismo do dia a dia da sala de aula, ele enriquece a gente tanto ou mais do que a informação que a gente adquire no processo. Né? Então, eu realmente assim, não sei como que seria a minha vida trabalhando só com informática, porque seria o meu outro caminho, né? Você não seria feliz e nós também não seríamos felizes, afinal de contas, né? Chegamos toda vez nas nossas manhãs com aquele oi, né? Gritado com as assim, ótimas piadas, com aquelas piadas maravilhosas. Isso é uma ironia. Não, eu não sei se você sabe ainda, eu, no meu Ibope, uma vez tomei um elogio. No meu elogio tava dizendo assim, ó, nossa, o gordinho é tão legal, ele parece o Henrique. Cara, mentira que alguém fez isso, não é Tem possível. noção, a pessoa foi me elogiar, foi fazer um elogio pra mim, e pra me elogiar, Você foi enricado. Agora. Você é tão legal, você parece o Henrique. E isso é verdade, gente. Quando você fala do Henrique, a gente tá falando de um excelente professor. Um monte de lidar com criança que tem mau gosto, né? Duvido aqui que a gente tenha alguém aqui, tipo, claro, sempre tem um ou dois, né? Mas a gente tem sempre excelentes, né? As pessoas falando do excelente profissional que você é, do excelente professor que você é. Aí, o professor Henrique é meu preferido, aquela coisa toda que nem gosto de ficar falando muito disso. Eu lembro dos dias que o Gordinho falava, olha, presta atenção no seu professor favorito, todo mundo... Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? É isso que acontece, Henrique, em sala de aula. E então, com certeza, ainda dentro ainda da sala dos professores, porque daí esses momentos a gente não pode filmar. Não. Mas a sala dos professores também é outra quando a presença do Henrique está ou não. Então isso é maravilhoso a gente entender que bom... 18 plus, né? 18 plus, com certeza. Mas assim, é maravilhoso perceber que, tipo assim, a sorte que nós do ângulo de Boituva temos dele ter sido um professor de história. Afinal de contas, daí a gente não teria essa figuraça aqui com a gente, que é o professor Henrique, que além de toda essa aula que deu pra gente aqui em relação à Terceira Guerra Mundial, ainda, né, é essa figura bacana, querida, que sempre, né, vivaz, sempre contente, dificilmente entra na sala de aula com aquela cara emburrada, assim, sempre feliz, contando. A gente na sala dos professores morre de dar risada. E a gente tem um chavão lá dentro da sala dos professores que é tipo assim, não tenta piorar, não tenta fazer alguém passar vergonha na sala dos professores, porque o Henrique sempre consegue piorar a situação.
O Eu cara sou o emissário do caos. porque não, os professores novos chegam e tipo assim, nossa, eu vou tentar deixar o Henrique constrangido. Ninguém consegue deixar o Henrique constrangido. Geralmente saem traumatizados. Exato. Ninguém consegue deixar. Porque assim, muitas vezes a gente que é mais velho e tá acostumado com o Henrique, a gente senta, aí vem os novos aí. Mas e se você fez isso? E faz umas perguntas pra deixar o Henrique constrangido, a gente só encosta no sofá e faz Não provoca. Não provoca. Não desperta o Kraken. E o que é mais engraçado, de repente o Henrique ele dá uma risada e para, a gente pensa. A galera pensa, nossa, coloquei o Henrique em xeque. Não, o Henrique ele tá filtrando a resposta pra ver se a conversa não vai baixar muito. Só que o filtrando é o reverso. Eu tô filtrando pra ela sair do pior jeito possível. Pode ser também. Mas é muito bom. E que bom que você escolheu ficar com a gente aqui. Então, Henrique, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Ninho. Pena que demorou 2 anos pra você voltar, né? Mas você percebe que a gente tem muitos profissionais que a gente tem que chamar, né? Uma gama enorme de professores, né, que estão Na quarta guerra eu volto. Não! Na verdade, ninguém vai voltar na quarta guerra. Então a gente queria agradecer demais a sua participação, o tempo que você disponibilizou aqui pra gente, sabendo que você é uma pessoa que é super requisitada em todas as áreas aqui do nosso colégio, não só empresta a sua presença, mas empresta ainda a presença da sua família para vir pra cá. Então várias vezes aí a Ju veio aqui, já veio no programa, já dá palestras aqui, e a gente percebe os seres humanos maravilhosos que vocês são. Então a gente torce muito e fica muito feliz que as coisas estão dando certo e que bom que você tá aqui com a gente. Prazer é todo meu. É isso aí. E você, meu querido telespectador, que está nos assistindo até agora, like. nesse exato momento, nós queremos agradecer. Que bom que você aprendeu toda essa aula aqui com a gente. Lembrando ainda, não esqueça de curtir esse vídeo. Você aperta lá no botão do curtir, compartilha essa aula para todas as pessoas. Patrocine, é verdade. Agora nós temos programas de patrocínio e tal. Se você quiser patrocinar, nós vamos deixar agora um QR Code à disponibilização para você preencher um formulário falando que quer ser patrocinador, quer ser colaborador aqui do Ninho das Feras, porque agora a gente tem departamento comercial. Nós estamos chique demais na conta, bem. E divulgue, né, essa mensagem maravilhosa para também acabar com essas fake news, porque aqui a gente está trazendo profissionais que têm narrativas importantes, né, que enxergam a história de um lado profissional e não só de um lado de hobby, né, que está colhendo informações, mas vindo de pessoas que têm uma alta capacidade de tolher informações da melhor maneira possível. Também nós temos as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso próprio YouTube aqui do nosso colégio. A gente também tem o Spotify, não esqueça, né? Você que está nos escutando, o tostão da minha voz, também nos siga no Spotify para que você receba sempre conteúdos de qualidade que nós preparamos para você. Se liga agora na temporada 2024 que nós estamos aí bombando com muitas novidades. Bombando mesmo. Bombando agora. Bomba, né? Aí, porque a gente tá bombando com muitas novidades, programas bacanas, com bastante curiosidades, personalidades entre elas. Aí, iniciamos as gravações de 2024, porque a gente já lançou 2 episódios até agora, você já percebeu, mas estamos iniciando foi boa, né? Iniciando as nossas gravações de 2024 aqui com essa personalidade maravilhosa que é o professor Henrique Miranga, nosso querido do coração. Muito obrigado, Henrique. Valeu, gente. A gente não é elefante, mas se tromba por aí. Nossa, tava faltando. Tá faltando o É uma Henrique. piada pra finalizar. Era esse o Henrique. Esse é o Henrique, gente. Todo santo dia desse bom humor. Um beijo no gordinho pra você e tchau! Valeu!